Meus pais eram muito rígidos e eles ensinavam muitas coisas a gente. Eu coloquei na minha vida o que eu aprendi com meu pai, né? Ele contava muitas histórias. Meu pai é de 1913, ele nasceu. Então, na época, 1913, ainda era comarca em Santa Cruz. E ele, então, depois de adulto, ele conseguiu estudar e ele, então, foi alfabetizado. A grande maioria das pessoas eram analfabetas naquela época. E ele, então, conseguiu fazer o terceiro ano primário. Ele lia muito bem, escrevia muito bem, e ele que resolvia os problemas todos da comunidade, porque os outros eram analfabetos. Então, e ele contava muitas histórias, né? Mas 3 coisas que ele falava assim, ó, 3 coisas vocês têm que levar para o resto da vida de vocês. Primeira coisa era, assim, vocês não são obrigados a assumir compromisso com ninguém. Mas se assumirem compromisso, você é obrigado a cumprir. Aí ele pega o fio do bigode, porque da época dele ele comprava um boi, uma vaca, vendia um terreno e falava assim, ó, dia tanto eu vou te pagar. E chegava no dia, porque não tinha promissório, não tinha cheque, não tinha nada. Então, era a palavra mesmo, era o filho do bigode. Então, essa foi o primeiro ensinamento que ele fez, que eu cultivo e ensinei aos meus filhos, né? E eles também fazem o mesmo que eu fiz até hoje. O segundo ensinamento que ele falava, ele dizia o seguinte, tudo que vocês vão ver na vida, estão vendo e vão ver na vida toda de vocês, ele falava, você tem um dono. Se vocês se apoderarem de algo, por menor que seja, você é ladrão, seja honesto. Então esse foi outro ensinamento que também levei para a minha vida até hoje e passei para os meus filhos. E a terceira coisa, que é mais material, ele falava assim, dê o passo conforme a perna e deixa um espaço para o escorregão. Ou seja, nunca gaste tudo que você ganha, guarde um pouquinho, porque você pode precisar num acidente, você se machucar, uma coisa que não está programada e você pode precisar. Então eu fiz isso, no primeiro salário que eu recebi, eu fui e tirei 20% do salário e guardei, que era o escorregão. E fiz isso 25 anos, foi o tempo que eu trabalhei na Vale e aposentei, né? Então quando eu juntava lá um dinheiro, eu comprava, porque ele falava assim, quando você for fazer investimento, investe em imóveis, você não ganha muito dinheiro, mas não perde. Era outra coisa interessante, né? Minha mãe viveu 89 anos, meu pai viveu 87 anos. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles tinham um compromisso com os filhos de educá-los, né? Tanto nas questões básicas, né? Da vida do dia a dia, quanto as questões de seriedade, honestidade, ética, essas questões que eles sempre falaram pra gente.